Provérbios 22:15. Na versão revista atualizada diz assim: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Na linguagem de hoje, diz assim: é natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Na linguagem contemporânea, diz assim: os jovens são propensos às tolices, são inconsequentes, mas a disciplina é um ótimo remédio. Então vejam só, esse provérbio vai nos fazer refletir sobre a educação e a disciplina de crianças. Sobre a educação e a disciplina de crianças. Crianças e também jovens, né? 10, 11, 12 anos, 13, 14. Né? Então, veja só. O texto diz assim, que a estultícia está ligada ao coração. Aqui está querendo dizer o seguinte, que as crianças naturalmente tendem a fazer tolices, a não ter discernimento, a faltar discernimento. E esse termo estultícia significa falta de compreensão, falta de sabedoria, falta de maturidade. Então, porque existe o astuto, né, que tem astúcia, e tem o estulto, que tem a estultícia, ou seja, falta sabedoria, compreensão e maturidade. Astuto é alguém que ele percebe rápido as coisas, ele tem astúcia, no caso, às vezes no sentido negativo do termo, de alguém ardiloso, de alguém que, né, ele é astuto para fazer o mal, ou astuto para fazer o bem também, né? Mas no caso daqui a estultícia é falta de sabedoria, ou seja, faz parte da natureza humana que está se desenvolvendo, ou seja, da criança até a adolescente, e muitas vezes até a juventude também, que elas sejam corrigidas e direcionadas. Todos nós, quando éramos crianças, fomos corrigidos, fomos ensinados em alguns princípios que nos norteiam até hoje na vida. Eu acho que um dos primeiros princípios que toda criança é ensinada, que o pai que tem uma certa correção vai ensinar, é que você não pode pegar no que é dos outros e levar. Às vezes a gente, quando é criança na escola, né, aí um pega a borracha de um, lápis do outro, uma coisa do outro e leva. Aí chega em casa, você vê que a criança de quem é isso? Não, é do colega, eu peguei. Mas não pode pegar. Não pode pegar, você não pode fazer isso. Aí no outro dia a gente pega, leva e devolve. E mostra a criança que tem que devolver. Então é isso que você está fazendo, que os pais fazem, para corrigir os filhos, as crianças. E não só os pais, né? Porque na realidade que nós vivemos, de família, as famílias é que fazem essas correções. Quando a família é bem centrada, às vezes vem um tio que corrige. E corrigir, que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, não é dar palmada, não é ensinar. Olha, não faço isso não, certo? Às vezes alguém próximo da família que também ensina. Conversa com a criança, às vezes a criança faz alguma coisa errada, ele vai e orienta. Olha, não faz isso não, isso está errado. Não faça isso, você pode se prejudicar, né? Então, essa estultícia, essa falta de sabedoria e discernimento está ligada ao coração da criança. Ele diz que a vara da correção vai afugentar. A vara da disciplina afastará dela, ou seja, afastará quem? Afastará a estultícia, a falta de sabedoria, a falta de compreensão, a falta de maturidade. Essa vara da correção nesse sentido. Porque às vezes as pessoas, porque vê vara aqui, acham que é bater. Não, é disciplinar, no sentido de ensinar, de repreender.
Então a importância de disciplinar e corrigir o quê? A criança. E aí vai onde? Vem de onde a correção? A correção vem de quem tem autoridade sobre aquela criança. De quem tem autoridade. De quem exerce autoridade. Na maioria das vezes é os pais, né? Ou o responsável. Às vezes é o irmão mais velho. Né? Imagina uma família, irmão André. 12 filhos, como antigamente a gente via. Quando o último estava nascendo, o primeiro já estava aí com quase 18 anos. É verdade. E esse mais velho, ele era também responsável para coordenar, comandar, disciplinar os irmãos mais novos. Né? Era o irmão mais velho que protegia também, porque o pai saía para trabalhar, o irmão mais velho às vezes também trabalhava, mas estudava, ou mesmo ficava para baixo perto de casa, às vezes ficava dando apoio para a mãe, né? O filho mais velho dava apoio para a mãe, para algumas necessidades, né? Às vezes a mãe pediu, deixa fulano hoje aqui que eu vou precisar dele, para ele me ajudar aqui com algumas coisas, né? E a gente ficava. Comigo acontecia várias vezes, ficar com a minha mãe que é para ajudar. Tirar coisa pesada que a mãe não podia levantar e a gente que levantava, né? Fazer algum pedido que ela, né, fazia. Né? A minha função, por exemplo, eu lembro quando era mais novo, eu ficava à tarde em casa, quando não tinha aula eu estava de férias, porque minha mãe mandava eu buscar o pão. Que hoje está mais fácil, né, meu irmão? A padaria está em todo canto. Antigamente não tinha padaria em todos os lugares. Agora tem, né? Eu acho que Rosário aqui veio ter padaria coisa de 20 anos para cá. Né? Antigamente não tinha. A padaria era no centro da cidade. As padarias eram tudo no centro, não tinha padaria no bairro. Então, hoje eu ainda estou vendo pessoas com um balaio de pão, só que é de plástico hoje, né? Esses dias eu vi, rapaz, eu me lembrei da infância, que o rapaz passava lá. Primeiro a gente ia buscar o pão. Depois eles começaram a passar com um balaio de pão, né? Pão fresquinho passava e a gente levava, e a gente comprava, né? Então eu ficava para ir buscar o pão. E tudo isso era o quê? Ensinando, né? Porque querendo ou não, eu estava sendo ensinado a comprar as coisas, a ter responsabilidade de comprar, de buscar, porque eu tinha responsabilidade de ir buscar. Né? E na época não tinha nem sacola plástica. Era sacola de pano. Tinha uma sacolinha de pano específica para carregar o pão. Todo mundo tinha que ter. Todo mundo tinha essa sacolinha. Porque você chegava na padaria não tinha sacola não. As pessoas pegavam a sua sacola de pão, botavam o pão ali dentro e você trazia na sacola. Dizia logo, trouxe a sacola? Trouxe a sacola, exatamente. Se não levasse, não tinha como trazer pão. Era um problema, né? Era um problema quando não trazia a sacola. Depois não, foram criadas sacolas de plástico e aí todo mundo não se preocupa mais em levar sacola. E é interessante isso, né? Porque à medida que o tempo vai passando, a forma de nós nos relacionarmos vai mudando. Né? Então, com relação à criança, essa vara ela é entendida literalmente como instrumento de disciplina. Pode até às vezes precisar de usar a vara literalmente, né? Nas pernas, como minha mãe fazia comigo quando era criança. Aí eu não sei se os irmãos também já passaram por essa experiência dolorosa. Era viver perigosamente, né? Porque minha mãe dizia, ela chamava assim, Marquinhos, vem cá. Quando eu chegava, rapaz, eu olhava a tabica. Era para apanhar? Às vezes era, né? Para levar lapadinha nas pernas, né? Aí... E Dona Marta não era brincadeira não, entendeu? Brincou no leu, o pau comeu. Ou seja, se for brincar e não for estudar, vai levar uma chinelada, né? Então, só que quando eles são avós, eles esquecem de tudo isso. Que uma vez eu, sentado com o meu pai e meu menino já estavam aperreando, eu fui reclamar com os dois, disse, vou dar uma chinelada em um dos dois aqui agora. Se não parar com isso, brigando por comida. Deixa a comida aí, a gente separa para cada um, né? Aí um queria, porque queria ser o primeiro para ser servido. Não.
Eu boto os pratos para quê? Aí eu botei no prato, separei, botei. Ah, eu não quero não, porque eu fui servir depois. Veja mesmo. Criança, né? Aí você tem que corrigir. Aí meu pai, não, calma aí, vamos conversar. Eu digo, peraí. Comigo, quando eu era pequeno, não tinha calma aí, vamos conversar. Né? Calma aí, vamos conversar. Não tinha isso, né? Calma aí, vamos conversar. Não tinha conversa. Não apanhar, pastor. É? Sim, pros netos, né? Pros netos não apanhar. Mas quando eu era criança, tinha essa conversa? Não tinha, né? Com os netos tem. Não, calma aí, vamos conversar. Né? Aí eu fui falar para ele, eu disse, é engraçado, quando eu era criança não tinha calma aí, vamos conversar. Ele disse, olhou assim para mim, eu não me lembro disso não. Era logo no chinelo. Né? Eu não lembro disso não. Eu digo, é o quê? O senhor já está com amnésia, é? Pronto, era assim. Né? Mas aí o texto de Provérbios está dizendo, tem que corrigir a criança. Tem que corrigir. Muitas vezes a conversa não resolve. Infelizmente é verdade. Né? Muitas vezes a conversa não resolve. Você fala uma, fala duas, fala três, fala quatro. Eu era criança, eu sei disso, porque eu também, a minha mãe falava uma, duas, três vezes, às vezes eu não queria. Porque não queria fazer. Né? Por exemplo, a criança gosta de quê? De brincar. Aí, e na minha época a gente brincava na rua. Hoje não se brinca mais na rua. Hoje você não brinca mais com terra. Não. Né? Antigamente eu brincava com a terra. A gente brincava com a terra. Fazer casa, fazer boneco, tudo com terra. Né? Brincava no chão. Então, se melava tudo. Quem é que ia dar banho? A mãe. A mãe já não estava ocupada fazendo as coisas dentro de casa? Dava. E a gente sabe que numa casa não falta trabalho. Né? Todo dia tem que estar mantendo a casa. Se você não limpar, ela fica inabitável com um mês. Porque é muito sujo, fica tudo muito sujo. Naturalmente suja. Né? Você não pode deixar tudo fechado, porque senão vai dar mofo na casa. Né? Você não tem que deixar arejar a casa, ventilar a casa. Né? Então, eu ficava todo sujo de baixo, minha mãe, vamos entrar, eu vou. Aí ficava, minha mãe, entra, tá certo, eu vou, e eu nada, né? Daqui a pouco ela vem com o chinelo, você vai entrar agora ou não? Aí você viu o chinelo e diz, eu vou entrar. Agora eu vou, né? Aí a gente ia tomar banho, ela vai tomar banho. Aí a gente ia tomar banho, mas não sabia tomar banho direito, né? Ficava todo cinza, né? Do barro que agarrava na pele da gente. E a gente tava todo cinza, né? Aí lá vai, ela dá, só para me dar trabalho. Então, faz parte do processo. Mas eu só fui porque minha mãe chegava com o chinelo, vai ou não vai? Eu digo, vou. Pronto. Né? Já estava indo. Já estou indo, já. E não precisa disso não. Hoje é o contrário. Hoje meus meninos assim, eita, e precisa vir logo com chinelo. Os pequenos eram assim, né? Você já vem com chinelo? Não, eu não estou vindo com chinelo a primeira vez, não. Rapaz, eu já falei umas 5. Vamos, vem, que eu estou atrasado. A gente tem que sair e tal, né? E o outro é que fica dizendo, calma, não precisa disso. Calma, não precisa disso. Calma, olha, não precisa disso não, calma. Tenha calma, só está nervoso. Né? Então, hoje a turma tem mais argumento, né? Então, a disciplina é o quê? Um exercício, né? Que você vai mostrar a autoridade. Agora, a disciplina tem que ser justa e tem que ser amorosa, porque a disciplina é para corrigir, a disciplina é para castigar. A disciplina não é um castigo. Infelizmente, muitos extrapolam e cometem erros, né? Se excedem. Disciplina é uma coisa, castiga é outra. Você, quando disciplina, você não está castigando. Tá? Você tem que ser de maneira justa essa disciplina e amorosa. Tá? Olha, é tanto que o texto de Provérbios diz que a disciplina não pode machucar. A disciplina não pode machucar. Tem texto de Provérbios, a gente vai estudar sobre isso. Não pode machucar. Você não pode machucar a criança na disciplina. Tá? Você está ali, é como eu sempre digo, olha, tem 2 aparelhos auditivos no ser humano quando é criança. Um está do lado da cabeça. Não é? Tem 2, né? Do lado da cabeça.
E o outro aparelho auditivo, a gente está sentado em cima dele. Então, quando esse aqui não escuta, aí o outro escuta quando você dá uma palmada. Aí o cara, eu até brinco com o meu menino, digo, olha, quer dizer que precisa dar uma palmada para destampar o ouvido em cima, porque está entupido, né? Está impedindo de ouvir. E aí a gente dá uma palmada, por isso que eu brinco que tem 2 aparelhos auditivos. Quando esse aparelho não escuta, a gente utiliza o outro, que a gente está sentado em cima dele, dá umas 2, 3 palmadas, aí acorda, o indivíduo acorda para a realidade, né, da vida. Então, essa expressão de que a disciplina vai afugentar, né, na verdade está dizendo o seguinte, que uma disciplina, quando é adequada, ela vai ajudar a criança a ter sabedoria, vai ajudar a criança a ter compreensão, vai ajudar a criança a ter maturidade. E é quando você vai ensinar. Primeiro você ensina. Você vai ensinar para a criança. Depois, se a criança não quer ouvir, aí você vai usar a vara da disciplina. A varinha da correção. E aí é quando eu digo, tem que ser feito com justiça e com amor. Tem que ter equilíbrio. Você não pode castigar uma criança, disciplinar a criança, você não pode impor um castigo. Você não pode fazer com raiva isso. Você não pode fazer com raiva. Você não pode estar com raiva para fazer isso. Está enraivecido porque a criança fez uma coisa errada. Vou contar um exemplo que aconteceu comigo. Eu era criança, eu era treloso, né? E treloso e curioso, como toda criança é trelosa e curiosa. E eu vi o radinho do meu pai, pequenininho, né? Aquele radinho. E eu e meu irmão diziam, rapaz, deve ter... A gente assistia um desenho, uns filmezinhos, que era... O nome do desenho era Terra de Gigantes, não sei se os irmãos lembram. Que era um desenho que o pessoal viajou no tempo e foram cair numa terra tudo gigante. Então os caras tudo miniatura, tudo pequenininho. No filme, né? Na ficção. Então a gente achava que tinha um homenzinho pequenininho dentro do rádio. Eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos. E a gente foi atrás de chave de fenda para abrir o rádio, para ver quem eram os homenzinhos que estavam lá dentro falando. Aí pegamos, não achamos, eu achei uma faca. E a gente foi desparafusando o rádio do meu pai, e o rádio falando, e a gente abriu. Quando abriu, que olhou, cadê? Não tem homem nenhum. É de pilha, né? É de pilha, aquele radinho Philips de pilha. Aquele radinhos antigos de pilha, pequenininho, né? Que o pessoal levava para campo de futebol para ficar ouvindo o jogo, né? E meu pai tinha um. Aí eu disse, rapaz, ele deve estar por trás desse negócio aqui, que era exatamente, que era o fio que a gente regulava para poder botar a estação, né? Aí eu fui desenrolando o fio, aí tirei essa plaquinha, que era a plaquinha que mostrava a posição do rádio, né? Da rádio, no caso, né? 820 kHz, 780, 720, né? Porque 720 era a rádio do clube, 780 era a rádio do jornal, 1380 era a rádio continental, as rádios que eram AM na época, né? Não tinha rádio FM. E aí eu disse, rapaz, não tem homem nenhum não. Aí disse, ó, vamos fechar, porque papai chega daqui a pouco. Só que eu montei o rádio. Lugar errado. Não é com o lugar errado. Primeiro que o fio eu não botei direito, o fio travou. Segundo que sobrou 5 parafusos. Sobrou 5 parafusos na mão. Que eu olhei os parafusos e disse, rapaz, esse parafuso é de onde? Meu irmão disse, eu não sei não. Eu disse, vamos guardar, vamos esconder. Aí escondemos. Todo santo meio-dia, papai chegava para almoçar. E depois de almoçar, ele ligava o radinho, ouvia a notícia esportiva e tal. 15 minutos e ia dormir. Ligou e foi tentar mexer no rádio. Daqui a pouco eu vi meu pai dentro de casa, para frente e para trás. Marta, tem pilha aí? O rádio tá chiando aqui. Eu acho que é a pilha que acabou. Aí botou pilha nova. E o rádio foi meu Deus, a estação não está passando, não está passando não. E a gente tudo calado, eu e meu irmão calado, né? Ó, não diz nada não, fica calado. Aí quando foi mais tarde, ele disse, vou levar para Gilberto, que era o rapaz, que era o radiotécnico, né? Aí pegou, aí foi que acabou comigo, né? Papai disse, vamos comigo. Eu disse, rapaz, não vai dar certo esse negócio. Ele vai abrir lá. Aí quando esse Gilberto tá abrindo esse barreto, alguém mexeu no rádio. Papai olhou assim pra mim, esse Gilberto olhou pra mim, papai olhou pra mim, foi tu, não foi? Aí eu gelei na hora. Aí eu não. Aí ele,
Vai, conta a verdade, conta a verdade. Aí ele dizia assim, quando ele ia bater na gente, ele dizia, conta a verdade que eu não vou bater em você não. Aí eu dizia, não, é porque eu assisti um filme, a gente viu uns homenzinhos tudo pequenininho, aí a gente viu o rádio falando, pensava que tinha uns homenzinhos dentro, a gente vai abrir para ver. Aí seu Gilberto botou para rir, meu pai botou para rir, seu Gilberto, tá certo meu filho, é isso mesmo, tem que ser curioso. Aí pegou, botou os... Cadê os parafusos? Ele disse, ficou em casa. Ele disse, se apernou que eu tenho aqui. Aí pegou os parafusos, botou o rádio, ajeitou tudo, ligou, o rádio funcionou. Tá aqui, Barreto. Foi nada não, Barreto. Agora não bata no bichinho não. Que o bichinho é curioso. Menino tem que ser curioso mesmo. Aí eu olhei assim e disse, meu Deus, graças a Deus que eu me livrei dessa vez. Né? Pronto, criança é assim. Né? Com essa curiosidade. Agora veja só. A minha intenção era boa. A minha intenção não era ruim. Eu queria conhecer, eu queria saber o que estava ali, né? Então, meu pai disse, vai, diga o que foi, que você não vai apanhar, não. Aí eu já tá certo, porque na época, na minha época de infância, aí há 50 anos atrás, né, que eu já vou fazer 55, brincou no leu, o pau comeu. Era assim ou não era? Não tinha conversa, muita conversa. Hoje não, hoje minha mãe diz que o tempo é do diálogo. Então a gente tem que educar com diálogo, com conversa, né? Então vejam só, então a disciplina vai afastar a falta de sabedoria, né? Vai trazer discernimento, vai trazer maturidade ao longo do tempo, porque, como eu digo, aquilo que foi ensinado para mim de criança traz para a vida toda, não tem como separar mais. Princípios que meu pai e minha mãe ensinaram, meu pai já não está mais aqui, já faz 10 anos, mas muita coisa que ele ensinou ainda está ecoando, já há 10 anos, já ecoa. Muitas vezes eu lembro de coisas que ele dizia, papai dizia isso, que eu devia fazer assim, papai dizia, faça assim, faça desse jeito, né? Lembro das histórias, né? Quando fazia as coisas erradas, meu filho, não era assim que você devia fazer não, você devia fazer dessa forma, assim, assim, né? E meu pai tinha muita sabedoria para lidar com essas situações, tá? Até porque passou muita dificuldade na vida, e a dificuldade é, como eu já disse para os irmãos, a sabedoria vem com a vida. Agora, quando você quer ter sabedoria, porque tem gente que vive a vida e continua sendo um tolo, mesmo com 50, 60, 70 anos. Né? Então, veja só. A disciplina, né, é importante para o quê? Para instruir a criança. E esse provérbio está dizendo isso, que a gente tem que instruir a criança desde cedo. A gente tem que reconhecer que a criança tem uma natureza imperfeita, incompleta, né? Ela vai sendo completada com a caminhada, com a juventude, com a adolescência, com a juventude, quando ele vai assumir a responsabilidade, quando tiver que trabalhar, vai constituir família, né? A maturidade vai chegar a uma certa idade da gente, que a gente vai ver que há maturidade. Quando você já está mais tranquilo, já tem mais uma compreensão da vida, né? Das relações que estão envolvidas, coisas que você passou na vida e aprendeu, mas isso tudo foi ensinado de criança, então é uma construção. E cada um de nós, mesmo que a gente não possa perceber isso, mas nós temos ainda aquela criança dentro da gente. Né? Aquela criança. Coisas que a gente gostava de fazer quando era criança, que continua fazendo. Hoje com a internet fica até fácil. Às vezes eu vejo séries que eu assisti quando era criança. E eu relembro, né, a época de criança e lembro das coisas. Aquilo traz memórias boas, né, da época de criança. Mas também, por outro lado, tem a responsabilidade. As crianças, os pais têm a responsabilidade sobre as crianças para educá-las. Né? Tem esse papel de orientar, de formar esses jovens. Tá certo? Então, essa disciplina amorosa, com uma instrução correta, vai ajudar o quê? A moldar o caráter e o comportamento da criança, preparando ela para uma vida de quê? De sabedoria, para uma vida de integridade, ser um homem de bem, né? Uma pessoa afeita ao trabalho, afeita à família, não se envolve com problemas, como a gente vê as pessoas se envolvendo com problemas e disputas, muitas vezes pessoais, que levam até à morte às vezes, né? Então busca ser pacífico, busca pacificar as relações, busca ser uma pessoa que leva paz nos ambientes, né?
E isso tudo começa de criança, a disciplina de criança. Então a gente tem que ensinar a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela for grande ela não vai se desviar. É nesse sentido que a palavra de Deus quer dizer, né? E reconhecer que a gente tem que ter, por outro lado também, o equilíbrio de quem está educando para usar amor e autoridade. Amor e autoridade têm que andar juntos, tá certo? Amor e autoridade têm que andar juntos. E a outra coisa também que andar junto é instrução e correção, tá certo? Então quem tem autoridade tem que exercer autoridade sobre a criança com amor. E quem tem autoridade também vai ter que fazer essa dosagem entre a correção e a instrução. Você está instruindo e corrigindo, ensinando e corrigindo, tá certo? É como aquela história do pastor. Por que o pastor usa um cajado? O pastor mesmo, literal, que cuida de ovelhas. Porque quando a ovelha quer sair do grupo, ele toca no lado dela para fazer ela voltar para... Ele não bate, ele só encosta nela, fica empurrando assim, entendeu? Cutucando ela, vamos dizer assim, para ela voltar para... Ele não bate na ovelha. O objetivo é esse.